Queridos, e hoje eu quero trazer uma mensagem sobre o lugar da sua autoridade. O lugar da sua autoridade. Você pode falar comigo? O lugar da minha autoridade. Amém? Lá em Salmos 16, 5 e 6 diz assim: Senhor, só você é minha herança, você é meu prêmio, meu prazer e minha porção. Você tem o meu destino e o seu tempo em suas mãos. Seu caminho agradável me leva a lugares agradáveis. Estou impressionado com os privilégios de seguir você. Amém? E hoje falando sobre autoridade. O que é uma autoridade, gente? É aquele que tem poder de ordenar algo, né? De atuar, de fazer, obedecer. Isso é autoridade. E eu quero te falar, todos nós temos autoridade em algum lugar, em alguma área. Amém? Lá na sua empresa, se você é um diretor, você tem autoridade sobre aquela empresa. Se você é um gerente, você tem uma autoridade sobre aquela área, né? Se você é um professor, você tem autoridade sobre aquela sala de aula. Todos nós temos o nosso lugar de influência e de autoridade. Amém? Na nossa família, na nossa cidade, onde nós estivermos, nós podemos desenvolver a nossa autoridade, a nossa influência. E por que muitas vezes não acontece isso? Porque muitas vezes você não desenvolve aquilo que Deus te chamou para desenvolver ou para fazer. Sabe? A nossa vida, ela não acontece fora da terra, ela acontece no mundo, amém? No meio de inúmeros ecossistemas políticos, econômicos, geográficos, relacionais. Nós somos seres vivos e precisamos uns dos outros. E existe uma definição de mundo que diz assim: local que habitamos, colocamos em ordem, onde organizamos e harmonizamos, desfazendo o caos e encaminhando as coisas para a ordem. Isso é o mundo. E isso é sobre o que você tem autoridade. Como assim, pastora? Eu tenho autoridade sobre isso? Tem, querido. O mundo é seu. Quem governa e manda é você. Você dá ordem ao caos. Você dá ordem para a tempestade se acalmar. Quando nós passeamos pelas páginas da Bíblia, nós vemos em todo tempo o nosso Mestre Jesus Cristo falando que Ele nos dá autoridade. Ele fala: eu te dou autoridade sobre serpentes, escorpiões, para ir contra o inimigo e nada lhe fará mal. Ele fala: eu te dou autoridade para curar. Eu te dou autoridade para profetizar. Eu te dou autoridade para realizar sinais, prodígios e maravilhas. Eu te dou autoridade. E por que hoje nós não usamos essa autoridade que Deus nos deu? Porque a nossa fé está muito fraca. Porque se a nossa fé estivesse forte, a gente chegava para qualquer pessoa que entrasse aqui, acamada, paralítica, cega, surda, e dava uma ordem de Jesus para ela. E isso eu me incluo. Certa vez em uma conferência, tinha um pastor ministrando e ele pregava com tanta autoridade. Ele falava sobre cura, ele falava sobre milagre. Tinham várias pessoas sentadas na frente, nas cadeiras de roda. E meu coração, naquele congresso, se fechou. E eu falei assim: por que ninguém vai lá e fala assim, levanta e anda? Porque a palavra de Deus fala que se nós crêssemos, nós faríamos obras maiores do que Ele fez. O que Jesus fez? Mandou Lázaro: vem para fora. Já cheirava mal. Ele virou para a menina: Talita cumi, levanta e anda. Ele virou para o cego: o que queres que eu te faça? Fez uma laminha do barro, passou e o cego enxergou. Ele virou para a mulher e fala: seus pecados são perdoados, vai, não peques mais. Jesus falou isso e ele fala: se vocês crerem,
obras maiores que as que eu fiz, vocês fariam. Porque nós não estamos realizando essas obras? Porque está nos faltando autoridade. 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 Então, nessa noite, eu quero te falar que Deus vai restaurar sua autoridade. Você é um filho amado de Deus, você tem autoridade sobre o caos, sobre a doença, sobre o desemprego, sobre a sua família, sobre o seu relacionamento, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério. Você tem autoridade, porque a palavra de Deus fala em Romanos 8:19 que há uma ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. O que é essa manifestação? É a gente vir para a igreja? Não, é a gente dar uma ordem ao caos. Essa é a manifestação dos filhos de Deus. É nós falarmos: aquieta-te, mar. E ele aquieta. É nós falarmos: olha, não tem possibilidade de chuva não, mas tem uma pequena nuvem, ela é bem pequenininha, pode preparar que vai chover. É a gente olhar além e começar a usar a nossa autoridade de filhos e filhas de Deus. A autoridade que Ele nos concedeu. Amém? E hoje, para você começar a usar a sua autoridade, eu quero compartilhar com você 3 pontos. Como encontrar o meu lugar de autoridade? Pergunta para o seu irmão, como que você encontra aí seu lugar de autoridade? Como você encontra o seu lugar de autoridade? Abra sua Bíblia aí comigo em Esther 5, do 1 ao 3. Vai estar projetado aqui no telão. Está falando assim: no 3º dia de jejum, Esther se vestiu com as suas roupas de rainha, foi e ficou esperando no pátio de dentro do palácio, em frente do salão nobre do rei. Ele estava lá dentro, sentado no trono que ficava em frente à porta do pátio. Quando ele viu a rainha Esther esperando fora do pátio, teve boa vontade para com ela. Estendeu-lhe o seu cetro de ouro. Esther entrou, chegou perto dele, tocou na ponta do cetro e o rei perguntou: o que está acontecendo, rainha Esther? O que você deseja? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Esther 4, 10 e 11, continua. Esther mandou Ataduque entregar a seguinte resposta a Mordecai: é do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no palácio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. E já faz 1 mês que o rei não me manda chamar. Queridos, essa é a história conhecidíssima da rainha Esther. Uma mulher que clamou em favor do seu povo. Seu povo estava condenado a ser dizimado da terra. O povo judeu estava condenado a ser exterminado na terra. Mas hoje, para você encontrar o seu lugar de autoridade, você precisa vencer a individualidade egoísta. Se Esther pensasse somente nela, Esther chegava para o rei e falava: olha, está acontecendo uma situação aqui, um vucu-vucu aqui. É o seguinte, estão querendo matar o meu povo, mas assim, finge que eu não sou judia, finge que eu não tenho nada a ver com isso. E eu estou bem aqui, estou no palácio, estou comendo bem, estou vivendo bem, estou morando bem, tenho os meus servos, comigo não vai acontecer nada. Mas Esther, ela não olhava só para ela, ela não olhava só para o seu umbigo, ela olhava para o seu povo. Ela olhava para o seu arraial, ela olhava para os seus amigos, ela olhava para a sua família, ela olhava para os seus irmãos. A gente só vai encontrar o nosso lugar de autoridade quando nós pararmos de olhar para nós mesmos e começarmos a olhar para o outro, para as necessidades que o outro também apresenta. Como assim, pastora?
Esther olhou para o seu povo. Esther clamou pela libertação do seu povo. Esther podia ficar tranquila, deitada em berço esplêndido. Mas não, ela falou, não. Eu tenho um povo, eu pertenço a um reino. E eu preciso de autoridade para entrar na presença do rei e pedir e clamar em favor do seu povo. Nessa noite eu quero te falar que Deus te reveste de autoridade para entrar na presença do rei e clamar aquilo que você precisa em favor do seu povo, da sua família, da sua comunidade, da sua empresa, do seu bairro, do seu relacionamento, dos seus amigos, dos seus inimigos, em favor de quem você precisar de clamar. Você precisa se revestir de autoridade e unção. Você precisa abrir a sua boca e começar a determinar sobre o caos uma ordem. Aquilo ali, gente, era uma sentença de morte, um caos, uma aniquilação de um povo. Mas Esther se preparou e ela falou assim, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Sabe por quê? Esther não tinha medo, gente, porque por mais que ela fosse criada sem os seus pais, fosse criada pelo seu tio, ela sabia quem ela era e a quem ela pertencia. Não importa quem te criou não, querido, foi sua mãe, sua avó, sua vizinha, importa que Deus te ama. Você é um filho amado de Deus e você precisa ter a certeza da sua identidade em Cristo Jesus. Uma mulher, uma menina, uma moça criada por seu tio podia ser cheia de inseguranças, incertezas. Será que vai dar certo? Será que vai, gente? Mas não. Ela não olhou a sua circunstância. Ela não orou por quem ela foi criada. Ela olhou para o seu povo, ela olhou para um reino, ela olhou para o seu futuro e falou assim, eu vou deixar um legado nessa terra. E hoje, no ano de 2023, estamos aqui falando dela. Uma mulher que mudou a história da sua nação, do seu povo. Assim como Esther, hoje Deus te chama, você pode mudar a história de onde você tem autoridade. Como? Abra a sua boca e profetiza. Tenha atos de autoridade. Esther fez isso. Ela se preparou, se perfumou e ela entrou na presença do rei. Ela corria risco de morte. Se o rei não estendesse o cetro, finish. Mas a palavra de Deus nos conta que o rei estendeu o cetro. Gente, quando o rei estende o cetro para nós, acabou, nada pode impedir a sua bênção de chegar, aquilo que Deus preparou para você de acontecer, o seu propósito de se desenvolver na terra. Você precisa nessa noite de um cetro de Deus estendido para você. Tá te faltando alguma coisa? Entra com autoridade e fala assim, Deus, estenda seu cetro para mim hoje. Porque eu preciso de entrar no meu lugar de autoridade. Preciso clamar por um povo. Preciso clamar por uma nação. Preciso clamar por os meus vizinhos, por esse bairro. Para que o Senhor seja conhecido. Para que uma causa seja revelada e manifestada a presença de Deus. E o rei então estende o cetro e fala, que queres? O que você quer, minha rainha Esther? Pede o que você quiser, porque até metade do meu reino eu te dou. Apaixonado, né? Apaixonado, gente. E a palavra fala que já faz um mês que ele nem mandava chamar ela. Pensou? Ela podia estar temerosa. Será que ele desistiu de mim? Será que serei eu mesmo no lugar de Vasti? Mas Esther não olhou as impossibilidades, as circunstâncias, a sua história, o seu passado. Ela simplesmente focou no seu presente, encontrou o seu lugar de autoridade e avançou. Nessa noite, foque no seu presente, encontre o seu lugar de autoridade e avance para onde Deus mandar você ir. Amém. Você pode crer, você pode falar amém, eu recebo. Gente,
não retenha a voz que fala com você. Se Deus mandar você orar, ore. Se Deus mandar você entregar algo, entregue. Se Deus mandar você pôr a mão na cabeça e profetizar sobre você, profetize. Se Deus mandar você entregar algo diferente, entregue. Se Deus mandar você fazer uma compra, faça. Se Deus mandar você ir na rua gritando, faça. Não retenha aquilo que Deus colocou hoje como um pedido no seu coração. Porque quando nós obedecemos, o cetro de Deus é estendido para nós. Amém? Então encontre o seu lugar de autoridade. Vença a individualidade egoísta. Pare de pensar somente em você. Pense em mais pessoas. Amém? Segundo ponto. Esther 8, de 1 a 2. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther a casa e os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentado ao rei porque Esther contou que Mordecai era seu parente. Então o rei tirou o seu anel sinete que lhe tinha tomado de Amã e o deu a Mordecai. Esther nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã. Pode ser que existam pessoas que utilizam a sua autoridade para dar plano a um palco de desorganização nesse mundo. Mas hoje, o Senhor, Ele coloca um anel no seu dedo. Sabe por quê? Um anel, ele representa autoridade. Autoridade. Quando Deus coloca um anel em nós, Ele está nos revestindo de autoridade. E foi isso que aconteceu. Mordecai foi apresentado ao rei por ser um parente da rainha Esther, um tio. E ao invés dele falar assim, beleza, é seu tio, bacana, hein? Bom demais. Não, falou assim, é seu tio. É seu parente, é seu povo, é sua linhagem, é sua descendência. Vem cá, porque eu te amo e eu amo também o seu povo. Eu amo a sua família. Eu amo aqueles que estão contigo. E aí a palavra de Deus fala que ele tira um anel que era de Amã, do inimigo, e coloca na mão daquele homem que era justo. Quando a palavra de Deus fala que Deus tira do ímpio e entrega ao justo, é isso, gente. Ele tira do inimigo e entrega aquele homem que era justo. Ele tira uma vaga de alguém que ia trazer um caos e coloca alguém que vai trazer a ordem. É isso. Ele abre uma porta de emprego onde não existia para alguém fazer coisas maiores do que você fazia. É isso. A gente precisa de crer. A gente precisa de receber o nosso anel, a nossa autoridade, a nossa unção renovada. Aleluia. Então nessa noite está lhe faltando um anel. Fala, Deus, coloca um anel no meu dedo. A gente canta, pôs um anel no meu dedo. Não sabe nem o que está cantando. Se você não lê Bíblia, você canta uma canção apenas, sem sentido para você. Quando você canta, pôs um anel no meu dedo e me tirou o medo, você está falando, o Senhor me revestiu de autoridade e me faz entrar onde eu preciso entrar. É isso. Você precisa viver aquilo que você canta. Que não sejam apenas meras canções, mas que seja a verdade viva da palavra de Deus em você. Que seja a palavra revelada e manifestada dia a dia. Nós não temos uma vida cristã teórica, nós temos uma vida cristã prática. Ela é praticada todos os dias. E hoje você precisa encontrar o seu lugar de autoridade. Vencendo a individualidade e o egoísmo. Honrando o anel que está em sua mão. Deus colocou um anel na sua mão, você tem autoridade. Lá na palavra de Jeremias fala que nós temos autoridade para despedaçar, para juntar, para quebrar, para consertar. Nós temos autoridade. Você tem autoridade. Você tem autoridade para reorganizar o mundo em que você vive.
Pastor, você não sabe o caos que eu vivo. Sabe o que está acontecendo? Está desorganizado pela culpa sua. Sabe por quê? Porque quem é a voz de autoridade sobre o mundo que você vive é você. Quem é a voz de autoridade sobre aquilo que está acontecendo internamente dentro de você é você. Então dê uma ordem, doença, saia. Ansiedade, vai embora. Desequilíbrio, ordene-se. Nós temos poder e autoridade. Então hoje abra a sua boca para construir a autoridade de Deus em você, amém? Então fala assim, eu vou honrar o anel que está na minha mão. Amém? Honre o anel que Deus colocou em você. E 3, Esther 4, do 12 ao 14, diz assim: quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Terceiro ponto, compartilhe sua vida com as pessoas certas. Mordecai era aquele homem que falava para Esther a respeito da sua identidade. Ele falava verdades para sua sobrinha. Tenha pessoas que falam verdade para você. Tenha pessoas que tenham a coragem de te confrontar. De falar assim, olha, eu te amo, por isso eu estou falando isso com você. Eu te amo, por isso eu estou hoje te confrontando aqui em amor, para que você possa melhorar, para que você possa romper, para que você possa avançar. Mordecai aqui representa alguém que empodera Esther. Ele fala, sobrinha, ó, abre a boca e vai lá. Resolve esse problema. Quem sabe não foi por isso que você se fez rainha, foi feita rainha? Para resolver essa situação. Quem sabe você não está nessa empresa para resolver essa situação? Quem sabe você não está nesse lugar onde Deus te colocou para resolver essa situação que outra pessoa não faria? Pessoas que não acreditam em nós drenam as nossas forças. Mas pessoas que acreditam em nós nos impulsionam e tiram o melhor de nós. Tiram o melhor de nós. E para isso, gente, a gente precisa de sair do nosso lugar de conforto, de autoproteção. Se Esther pensasse no seu conforto e na sua autoproteção, ela ficava bonitinha lá. Mas não, ela enfrentou um rei. Apaixonado, mas enfrentou um rei. Ela enfrentou uma situação que poderia levá-la à morte. Porque ela tinha uma pessoa certa ao seu lado. Ela tinha uma voz que conduzia para o futuro. Ela tinha uma voz que falava, vai, faz isso, isso, isso. E, gente, ela tinha um coração obediente. Porque não adianta uma voz de comando com um coração desobediente. Vai dar em nada. Mas uma voz de comando certa, com um coração sábio e obediente, leva a gente a desfrutar o melhor de Deus para nós. Coloca a gente em lugares que a gente não imaginava que nós estaríamos. Ela imaginava que o rei falaria, olha, até metade do meu reino eu te dou. Não. E depois deu uma sentença a Amã. E um povo foi restaurado. Sabe? Nessa noite, eu quero te pedir que você tenha a ousadia, assim como Esther, para entrar na presença do rei. Para que ele estenda o seu cetro, para que ele coloque um anel novo no seu dedo, para que você ouça as pessoas certas que trazem direção de Deus para a sua vida, para você
entender aquilo que o Senhor quer para esse tempo, para essa estação, para esse momento, para esse mês de agosto. Para que você entenda os planos e os desígnios para você. Que você não fique perdido como uma barata tonta que não sabe para onde vai. Mas que você tenha alvos, propósitos. Que você não fique assim, o que eu estou fazendo aqui? Não, que você entenda bem a sua identidade. Saiba de quem você é filho, filha. E saiba e caminhe nessa autoridade que Cristo te dá. Como eu uso minha autoridade? Com a minha boca, com as minhas ações, com a minha atitude. Nessa noite, Deus vai restaurar a sua autoridade. Talvez você entrou aqui cheio de medo, de temor. Talvez você falou assim, meu Deus, quem sou eu nesse caos? Você é a voz que muda o caos. Você é a voz que traz ordem. Você é a voz que traz governo. Você é a voz que traz direção. Você é a voz que dá destino. Você é a voz que impulsiona. Você é a voz que ordena. Você é a voz que leva a obediência. Você é a voz que muda a circunstância. Você é a voz que muda a direção. Você é a voz que faz o GPS ser recalculado. E aí você está indo para um abismo, mas você ouve uma voz, uma pessoa certa, e o GPS fala assim, recalculando. Vira, não é para cá não, é para lá. Essa é a voz. Essas são as pessoas certas que você precisa encontrar para você encontrar o seu lugar de autoridade. Gente, você no lugar errado com a pessoa errada é um caos. Você no lugar certo com as pessoas certas, você cumpre o propósito de Deus. Então hoje, encontre as pessoas da sua vida, do seu propósito, da sua jornada, da sua caminhada. Encontre aquelas pessoas que vão mudar o seu destino. Existem pessoas que Deus coloca para mudar o nosso destino. Pessoas que nós nem imaginamos conhecer. Mas elas são, eu brinco com a Isabela, selinho, presente de Deus para você. Para mudar o seu destino, a sua história. O destino e a história de um povo foi mudada por uma mulher, Esther. E por um homem sábio, chamado Mardoqueu, Mordecai, como queira. Porque ele tinha sabedoria e Esther somente tinha autoridade? Não. Mordecai também tinha autoridade. Tinha autoridade sobre Esther. Tinha autoridade sobre o coração dela. Cuidado quem tem autoridade sobre o seu coração. Ou você pode morrer ou você pode viver. Porque a autoridade é coisa séria. É coisa muito séria. Tanto você, quando manifesta essa autoridade, quanto eu e você, quando recebemos a autoridade de alguém. Nós precisamos estar vigilantes em todo o tempo. E nessa noite, eu quero te chamar para ficar nessa posição de autoridade. Eu quero que você entenda que Deus está fazendo coisas novas. Um novo tempo está terminando. Um ciclo de 7 anos nessa casa está terminando e um novo está começando. A nossa autoridade vai ser mudada, você percebe? A nossa autoridade vai ser aumentada, você percebe? A nossa autoridade vai ser renovada para esse tempo. Você só precisa entender o seu lugar de autoridade nesse tempo. Então fique de pé. E você, nessa noite, você pode clamar por essa autoridade. Talvez você está num tempo de desconforto, de crise, de enfrentamento de inimigos. Numa terra talvez sem encontrar um destino. Talvez você não tenha certeza de nada, mas eu quero te dar a certeza que você é um filho amado de Deus. E nessa noite o Senhor pode te restaurar a autoridade. Porque existe uma guerra no qual, nessa estação nova que vai começar, somente você pode guerrear por você. Somente eu posso guerrear por mim. E eu vou
no meu lugar de autoridade. Eu vou no lugar onde Deus me colocar, com as pessoas certas. Não olhando somente para mim, olhando para muito mais além de mim. Entendendo que eu tenho um anel no dedo. Entendendo que o Senhor me reveste todos os dias, porque as misericórdias dele se renovam a todas as manhãs, e a fidelidade dele se renova a cada geração. A palavra dele fala: porque as minhas misericórdias se renovam todas as manhãs, e a minha fidelidade de geração em geração. Então não tenha medo, porque tem misericórdia, tem fidelidade, tem autoridade, tem herança para os filhos de Deus nessa terra.